Amados irmãos, eu estou aqui com o profeta Ezequiel e eu estou aqui com alguns textos para a gente pensar a respeito daquilo que foi a missão do profeta. Um profeta que é chamado por Deus, um legítimo profeta, ele tem momentos de muita alegria, momentos em que ele vai ver coisas maravilhosas que vão trazer ao seu coração um sentimento de prazer que ele jamais imaginou. Mas ele vai ter também momentos difíceis, momentos em que ele vai ser provado para que ele continue a obra dele da maneira como deve. E às vezes vai ser difícil continuar essa obra. Mas a palavra de Deus lhe dá garantia de que mesmo aquilo que ele não vê, ele vai ver muita coisa, mas mesmo aquilo que ele não vê, não vai ficar sem que se cumpra, não vai cair por terra. Aqui em Ezequiel, no capítulo 2, acontece o chamamento, a vocação do profeta. Na verdade, o capítulo 1 e o capítulo 2 falam dessa vocação. E no finalzinho do capítulo 1, o profeta vê a glória do Senhor. E ele, no capítulo 2, está caído por terra por causa dessa glória que ele viu. Foi algo tão tremendo que ele caiu e ficou ali prostrado. Então a voz fala com ele, no capítulo 2, que ele se coloque em pé, porque Deus vai falar com ele. E diz aqui o versículo 2 do capítulo 2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e eu vi o que me falava. A glória de Deus, ela traz um sentimento muito grande de temor ao coração do ser humano. Ele está vendo algo que é maravilhoso demais, é puro, é santo, é perfeito. E quando a imperfeição ela é confrontada com a perfeição total, há essa coisa de não se aguentar, O profeta, ele acabou prostrado. E, pelo que o texto nos diz, mesmo a voz mandando que ele se levantasse, ele não conseguiu se levantar. A glória de Deus, ela traz isso. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor, quando nos revela a sua glória, é para nos fazer seguir no propósito que ele tem para nós. E é claro, a gente não vai conseguir, A gente vê quando Isaías viu a glória do Senhor e ficou apavorado. A gente viu quando a Maria, mãe de Jesus, viu o anjo, Ela ficou também atemorizada e o anjo teve que confortá-la. Aqui o texto nos diz que o Senhor mandou que ele ficasse em pé e o Senhor, enviou sobre ele o Espírito que entrou nele e o colocou em pé. Nós somos servos de Deus para uma missão que o Senhor nos dá. Nós vamos ver sempre a glória dele. Mas sempre será pelo Espírito do Senhor que nós vamos estar em pé. Sempre será pelo Espírito do Senhor que nós vamos seguir e cumprir o chamado que Deus nos deu. Depois a gente vê aqui no capítulo 3, quando ele recebe a palavra, e ele é comissionado para poder ir e pregar. Ele recebeu, agora você vai e vai pregar. O texto no capítulo 3 nos fala sobre o atalaia de Israel. Aquele que fica na guarita, nas muralhas da cidade, em pontos estratégicos, tomando conta. Se vier algum inimigo, algum perigo, ele vai tocar a trombeta e vai dar um alarde. Pois é, o profeta foi o atalaia escolhido por Deus para tocar a trombeta em Israel. E aqui ele diz assim: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas do seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade,
mas tu salvaste a tua alma. É o capítulo 3, os versículos 18 e 19. Nós temos essa missão de pregar e de anunciar. Aqui Deus fala por várias vezes que aquele povo que iria ouvir a mensagem de Ezequiel era de coração duro, não ia se converter. Na verdade, Ezequiel iria passar maus bocados por causa daquele povo. Mas ele não podia parar. Ele tinha que continuar. Porque se o perverso não se convertesse, por falta da pregação, Deus iria requerer isso do profeta. Ainda que o perverso não se convertesse, mas ele tivesse feito aquilo que era lhe mandado, ele estaria bem com Deus. Porque ele tinha cumprido aquilo que era papel dele. Nosso papel não é converter o coração, não é salvar. Quem salva é só Jesus. Nosso papel é pregar a palavra. Nós precisamos pregar. A tempo e fora de tempo, como diz a palavra. Estamos numa situação em que parece que é o tempo de nos recolhermos, né? Cada um na sua, esperarmos até o momento em que tudo se resolva. Mas na verdade não é isso. Estamos no tempo de levantarmos a nossa voz, de clamarmos a Deus, implorarmos uns pelos outros, olharmos para o autor e consumador da nossa fé e mantermos firmes nele. Que você esteja como profeta do Senhor, como homem de Deus, como mulher de Deus, sendo sustentada pelo Espírito de Deus, conforme foi Ezequiel. Que esse Espírito te mantenha em pé, que você cumpra aquilo que te cabe fazer. A gente encontra aqui no capítulo 18 do profeta, Deus falando sobre a questão do pecado, porque tinha uma superstição de que havia uma maldição hereditária em que uma pessoa iria pagar pelo pecado de um antecedente seu. Na verdade, o Senhor diz aqui que o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. No versículo 20 do capítulo 18. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Nós precisamos buscar ao Senhor, porque não é porque alguém buscou antes de nós que nós estamos livres de buscar. Nós precisamos ter um coração convertido ao Senhor, porque não é porque alguém foi convertido antes de nós que nós estamos livres de precisar nos converter. Nós precisamos a cada dia buscar a santificação. Houve uma conversão que foi da nossa salvação. E dia a dia, são essas pequenas conversões que são a santificação, em que a gente vai se aperfeiçoando na obra do Senhor, deixando coisas do velho homem, deixando coisas do pecado, e sendo cada vez mais a imagem do Senhor, tendo cada vez mais o perfume de Cristo. Depois, a gente tem aquele texto muito conhecido de Ezequiel 37, quando o profeta é levado por Deus a um lugar, em espírito, onde há um vale de ossos sequíssimos, e o Senhor lhe pergunta se aqueles ossos poderão reviver. Ele, naturalmente, diante daquela situação, não se atreveu a dizer sim ou não, mas ele disse, o Senhor o sabe. Deus então mandou que ele profetizasse, e ao profetizar, diz o capítulo 37 que aqueles ossos foram se juntando, foram criando tendões, carnes, pele, se tornaram um exército em pé. E depois ele voltou a profetizar, e o Espírito entrou neles e houve vida. A profecia que Deus te deu, a palavra que Deus te deu, é essa que produz vida, mesmo onde não há vida nenhuma, onde há o caos e a morte total. Eu e você precisamos confiar que Deus nos colocou nessa situação para fazermos cada um a nossa parte, porque a vida está na profecia, na palavra que Deus nos deu, a Escritura Sagrada. E quando você abre a sua boca e profetiza, vai haver vida. E quando você continuar abrindo a sua boca profetizando, vai haver a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai agir poderosamente e vai haver salvação. Vai haver bênção nessa situação de lutas e dificuldades, mas vai haver também salvação eterna, porque um exército
que não dá nem para contar, né, de tão grande que é. Vai se formando pelas vidas que vão sendo salvas pela pregação do profeta do Senhor, que somos eu e você. O último texto é Ezequiel 47, das águas, as águas purificadoras que saem do templo. No capítulo 43, o profeta tinha sido levado à porta do templo e lá tinha visto a glória do Senhor. Agora, no capítulo 47, ele volta a ser levado ao templo. E aí ele vê aquelas águas que saem lá do templo, saem do altar e começam a correr. E ele vai vendo que aquelas águas se tornam um córrego, depois um rio. Depois a correnteza é tão forte que ele não pode mais passar. E aí a palavra de Deus vai dizendo que aquelas águas que saem são águas da vida, que vão levando vida aonde quer que vão. E aquela água vai fazendo com que haja plantações, né? Haja grandes peixes, né? Com muita abundância mesmo, para sustento de todos aqueles que vivem da pescaria. E até o Mar Morto. As águas que vão chegar no Mar Morto vão tornar aquelas águas do Mar Morto saudáveis. Água da vida, que chega onde não tem vida e leva a vida para aquele lugar. Nós sabemos, meus irmãos, que nós temos uma mensagem que precisamos pregar e que é uma mensagem que leva a vida. Na verdade, é o Verbo de Deus que um dia se fez carne e habitou entre nós. E hoje estamos anunciando esse Verbo de Deus. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele, quando chega na vida de uma pessoa, ele transforma. Igual fez com a mulher samaritana. Ele faz jorrar rios de água viva no interior daquela pessoa, para que ela possa ter vida em abundância. E onde tiver pecado, vai haver purificação, santificação. Onde houver alguma dor, algum sentimento, né, de angústia, alguma destruição, vai haver restauração. Onde houver morte, né, vai haver vida. Vai haver vida. E vida por toda essa vida aqui na face da terra, mas vida também por toda a eternidade. Que você possa estar aprendendo com o nosso irmão Ezequiel, que nos deixou há tanto tempo, né? Saudoso Ezequiel, que trouxe essa mensagem que Deus colocou no seu coração. E que você seja também um que, neste momento, está levando essa mensagem que Deus tem colocado no nosso coração, está vivendo esse evangelho que Deus nos deu para viver. E daqui a algum tempo, quando a gente não estiver aqui mais, alguém vai lembrar com saudade da gente e vai ficar feliz e contente, porque as palavras, a profecia, né, a unção de Deus que Deus nos deu, foi usada, foi anunciada essa mensagem, e vidas foram transformadas, foram salvas, porque os profetas do Senhor estiveram fiéis ao chamado que Deus nos deu. Cumpra aquilo que é a tua parte. Não se preocupe com o resultado. Apenas cumpra a tua parte. Faça com todo carinho, com todo zelo, porque Deus é que vai dar o resultado. Que Deus te abençoe, a você e a toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém.